Olá, amados! Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto interessantíssimo. A todos aqueles que desejam passar pelo planeta Terra de uma forma mais luxuosa, de uma forma mais estrondosa e aproveitando tudo que há dentro desse planeta com dignidade, alegria, humor e conseguindo alcançar todos os seus objetivos, né? Então hoje a gente vai conversar aqui sobre o poder da concentração, ou seja, o segredo dos bilionários, né? Então, aproveite as mudanças, né? Você é tão poderoso quanto precisa ser, né? Para criar a realidade que deseja, né? Sem ter que ferir ninguém para isso. Assim como, né? Vamos assim explicar isso de uma forma muito lógica, muito clara, né? Então vamos entender assim que água, gelo e vapor não são a mesma coisa. Eu vou repetir: água, gelo e vapor é a mesma coisa, né? São tudo a mesma coisa, mas vibrando em frequências diferentes, né? Então, assim nós todos aqui na Terra, somos todos pessoas, né? Pessoas, vidas, pessoas humanas, os animais, os vegetais, né? Os minerais são todos uma espécie de vidas, né? Vibrando em frequências diferentes, né? Então, a matéria e a energia são as mesmas substâncias, né? Então, a nossa matéria, o nosso corpo e a nossa energia são as mesmas substâncias vibrando em frequências diferentes, né? Então, o que é a frequência mais elevada? É o vapor e a consciência. Tudo que é vapor e que é a nossa consciência é eterna. Então, são frequências mais elevadas, né? Vapor e consciência. E frequências mais médias é a água líquida, o nosso espírito e a energia eletromagnética. Então, e as frequências mais baixas, né? O gelo e a nossa matéria. O gelo e a nossa matéria, né? E é bem lógico, o gelo está congelado e a nossa matéria, né? Que tem muitas pessoas que vivem de uma forma bem congelada todo o seu passeio aqui pelo planeta Terra, né? Sua vivência aqui, que na verdade ninguém nasce, ninguém morre, você passa pelo planeta Terra durante um período, né? Então todas as coisas são espírito vibrando em frequências diferentes, né? A matéria é energia solidificada. A matéria é uma energia assim a matéria é energia do espírito vibrando em frequência mais baixa, né? Seu corpo é o espírito solidificado, né? E seu corpo está no seu espírito, é seu corpo que está no seu espírito, né? Não ao contrário. E conforme você eleva suas vibrações, você se torna mais como um espírito. Então você capta mais as vibrações mais elevadas, né? Você deixa de ficar tão doente. E quanto mais você eleva suas vibrações, vai diminuindo muito a probabilidade de você ficar doente, né? Então, tornando assim a sua criação da criação mais mutável e mais facilmente maleável,
né? Então você não tem assim que criar a realidade que deseja, simplesmente porque ela já existe, né? E com assim infinitas realidades, né? Então, tudo que você assim tem que fazer é tornar-se assim como se fosse uma antena, né? Ficar ligado nas vibrações mais altas, né? E eis aqui, então, vou explicar a física de como isso funciona. Então, o rádio tem várias estações simultâneas, né? Quando você liga o rádio ou a TV, tem várias estações simultâneas, né? E como assim que você escolhe a estação, a sua realidade paralela, né? Quer dizer, você escolhe a estação que você quer ouvir do rádio, né? FM, AM, ou você escolhe o canal que você quer assistir na sua TV, né? Então são a sua realidade paralela, né? O rádio tem que vibrar numa determinada frequência para que você receba determinada transmissão, né? Tudo aqui é muito lógico, né? E você atrai o holograma que vibra em sua mesma frequência. Então, cada crença determina um holograma. Dependendo das suas crenças, você vai determinando um determinado holograma que você atrai para a sua frequência, né? Por isso que pessoas passam por aqui sempre sofrendo financeiramente, outras não conseguem obter mais nada além daquele sacrifício de conseguir passar por aqui apenas para obter alimentação, porque você está vibrando nessa frequência baixa, né? E não consegue acreditar no poder existente dentro da sua capacidade da consciência e espiritual, né? E sem acreditar, você não cria nenhuma realidade, né? Se você não estiver acreditando totalmente em algo, né? E todas as possíveis versões de sua realidade já existem, né? Bem debaixo do seu nariz. Ela não fica assim, ela só fica visível quando você se afinar com as suas convicções. E sendo assim, quando você assim se conecta com as frequências de qualquer das versões particulares que você prefere. Então, tempo e espaço são ilusões, né? Você vê suas versões com as quais está sincronizando, né? Então, a gente pergunta assim, né? Esse é o núcleo, né? Essa é a tranquilidade, né? Esse é a suprema paz e equilíbrio, né? Que você tem, né? Você precisa relaxar e entender e compreender isso, né? E que o único lugar que você tem que chegar é o aqui e o agora, né? Então, eu vou dar uma explicada resumidamente o que eu estou dizendo, né? Com isso aqui. Então, assim, a habilidade que nós temos que ter para conseguir qualquer coisa é o poder da concentração, né? Porque todo o centro do sucesso está na habilidade de você direcionar a sua mente para um único ponto de foco, né? Para você fazer coisas assim incríveis, né?
acontecerem, se você não consegue se concentrar, você não pode fazer nenhuma dessas coisas, né? E quando você estiver falando com alguém, dê total atenção. Então, a gente assim, quando faz assim terapias assim em grupo, ou a gente está dando um curso, né, que são pessoas assim, são várias pessoas ao mesmo tempo, a gente faz bastante exercícios transpessoais, onde as pessoas são separadas assim em grupos de 4 pessoas, 5, 6, todos desconhecidos. E às vezes mesmo a gente quando faz assim terapia de casal, quando tem 2 pessoas conhecidas, é incrível como o resultado é o mesmo, né? Você faz um determinado questionamento ali no grupo e um fala e o outro não deixa o outro terminar de falar, ele vai falando em cima daquele outro que está falando, o outro entra, vai falando em cima daquele outro terceiro que está falando, o quarto entra, vai falando em cima daquele outro terceiro que está falando. Então você vê assim que existe uma ansiedade generalizada nas pessoas, né? Ninguém está ouvindo ninguém ali, né? Uma pessoa, ninguém começa a falar, todo mundo tem receio. Um começa a falar, os outros começam a querer falar na mesma hora que o outro está falando, em cima daquilo que o outro está falando, um quer provar mais para o outro que a colocação dele é melhor, ou provar para o terapeuta, para o psicólogo, que ele sabe mais, né? Então, não existe ali o poder da concentração, né? Não se tem atenção, não tem o poder da concentração, ou seja, quando o meu amigo está falando, se eu sou uma pessoa equilibrada, né? Se eu vibro numa frequência mais alta, eu não estou preocupada com o que eu tenho que falar, eu presto atenção no que o meu amigo está falando. Eu deixo ele falar tranquilamente, prestando atenção mesmo no que ele fala, dando toda a minha concentração da minha vibração nele. Então eu aumento a vibração dele, dando a minha atenção para ele, deixo ele falar tudo o que ele tem e precisa falar, né? Então, logicamente, quando chegar a minha vez de falar, eu vou conseguir dar um banho de brilho ali naquele assunto, porque eu elevei a frequência do meu colega e não competi com ele, somei as vibrações, né? Esse é o maior dos segredos dos bilionários. Eles têm concentração, eles têm foco naquilo que eles querem, né? Então, eu pergunto assim, onde você vai com tanta pressa, né? Você vê isso terrivelmente entre a terapia de casais, ou quando você põe a mãe traz o filho, ou a tia traz o sobrinho, como ela não consegue ouvir o que o outro está falando. Ela está ansiosamente preocupada com o que ela vai falar, né? Ela não tem foco, ela não tem concentração. Então você vê que aquela pessoa ainda não vibra numa frequência mais alta. Então ainda ela está longe de sair do sofrimento financeiro, né? Ou para qualquer outra coisa. Lógico que uma pessoa dessa não vai se relacionar direito com ninguém, né? Pela ansiedade que ela tem. Quando uma pessoa é ansiosa, ela acaba sofrendo e fazendo um outro sofrendo, porque ela precisa pisar para se sentir alguém. Ela rouba a energia do outro para se sentir que tem algum tipo de poder, e ela não tem nenhum, né? Então, eu pergunto assim, onde você vai com tanta pressa, né? Por que a pressa, né? Você é sim um ser eterno e infinito, né? Por que está com pressa? Aonde você está indo? Eu queria entender aonde você está indo. Porque o único lugar no qual você vai chegar é o aqui e o agora. O aqui e o agora,
né? Toda vez que você assim se perguntar, que horas são? Agora. Que horas são, Maristela? Agora, né? Só existe o agora. E toda vez assim que você se perguntar assim, mas como? Me diga que horas são? Agora, né? Para que a pressa? Aonde você tem que ir com toda essa correria e às vezes grosseria, né? Esteja aqui e aproveite, né? É muito difícil você estar dando um curso ou uma terapia em grupo, a pessoa realmente estar ali no grupo e aproveitando, se concentrando, tendo foco. Às vezes ela está ali preocupada, será que quando chegar em casa o meu companheiro vai estar lá? Será que quando eu chegar em casa eu vou ter aquele cliente que eu preciso para aquele dinheiro para pagar tal coisa? Né? Ela não tem foco, né? E seja o que você estiver fazendo, aproveite, né? Estamos sempre na presença de uma infinita e eterna energia na qual tudo provém, né? O que você experimenta como uma assim, sucessão de momentos diferentes, como eu disse ali no início, vapor, água, gelo, né? São todos o mesmo momento, mas de um ponto de vista diferente. São experiências assim diferentes do mesmo momento. E o que você chama assim de Deus é tudo que existe. Por isso que as pessoas estão entrando em parafuso, né? Tem países entrando em parafusos, né? Não tem a China lá já queimando livros religiosos, não permite, põe fogo nas igrejas, não permite que as pessoas tenham Bíblias, né? Porque elas não acreditam nesse Deus que o outro acredita. O outro acredita que ele vai morrer e vai lá o papaizinho do céu esperando para pegar ele no colo, para abraçar e ficar no colo desse pai o resto da vida, né? E Deus, né, é tudo que existe. Deus existe, Maristela? Existe, mas não da forma como você pensa. Deus existe assim, Deus é tudo que existe. Então Deus é a cadeira que você está sentado, Deus é a luz que está clareando para você enxergar, Deus é a estrela, Deus é o seu animal, Deus é a planta, Deus é a comida que você come, né? Deus é um amigo que você desfaz depois ele ter ajudado, né? É difícil encarar esse Deus, né? Porque por isso que todo mundo prefere separar Deus. Não, Deus é um homem que está lá no céu me esperando. E quando eu morrer, ele vai me carregar no colo, né? E eu não vou fazer mais nada a vida inteira, só vou descansar, né? É mais fácil idolatrar um Deus esse, não é não? Né? Não é mesmo? Né? Deixa eu adorar esse Deus porque eu não conheço e fica mais fácil. Mas se eu escutar a Maristela falando que Deus é a cadeira minha que está lá na minha casa, e quando eu estou nervoso eu chuto a cadeira, eu quebro a cadeira, eu chuto o meu animal, eu grito com o vizinho, né? Ou eu ligo o som no último, não respeito, que o vizinho precisa descansar, esse Deus fica difícil. Não fica difícil? Né? E então tudo é feito de Deus, né? Você, eu, né? Nós, é o que chamamos assim de Deus, né? Experimentando a si mesmo como tudo que existe, como tudo que existe, né? Somos assim criaturas eternas e infinitas, né? Então esse é o segredo do bilionário, né? O bilionário ele não é neurótico, ele não fica obsessivo, né? Em nada, ele entende
que se ele não respeitar tudo que está no mundo, ele não chega, né? Ele precisa de um monte de gente trabalhando ali para ele para chegar naquele foco que ele quer, né? Então ele tem concentração. É ridículo quando a gente faz grupos de terapia, quando a gente faz grupos para treinar profissionais, como um não consegue ouvir o outro. Ou quando você põe um pai, uma mãe e um filho dentro de uma terapia, como os três se dispersam, né? Cada um faz um tipo de coisa diferente e eles não se conversam entre si. Se um abrir a boca para falar, aí vamos supor, a mulher começa a falar alguma coisa, o homem fala em cima. Peraí, se ela tá falando, também tem que falar, né? Ou se o homem que tá falando, peraí, ele tá falando, então eu também tenho que colocar, né? Não há foco, não há concentração, não há respeito, não há amor. Lembre, como eu disse logo lá no início, né, dessa conversa, vapor, água solidificada, gelo, é tudo a mesma coisa, vibrando numa frequência diferente. É por isso que um se dá bem e o outro se dá mal. Não há separação. Não há separação entre eu e Deus. Tudo nós somos unidos numa pessoa só. Não há separação entre eu e você. O que eu faço para você de mal, esse mal volta para mim. Então, quando você está falando e eu não tenho concentração, não tenho foco naquilo que você está falando, quando chega a minha vez, eu não vou conseguir ter foco. Ok. Gratidão. Amor.